Olá, irmãos. Nós estamos hoje voltando a falar com os irmãos e também trazendo o estudo para repor o estudo do dia 4, o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical. Naquele momento não tivemos condições de passar para os irmãos e eu falei que eu iria repor esse estudo. Conversei com o irmão Carlos Rossi e nós vamos passar agora, um pouco atrasado, mas por questões de estarmos com dificuldades, também pelo aniversário da igreja, uma correria, não conseguimos. Mas vamos lá. O primeiro estudo da revista, ele vai falar sobre quando na adversidade confiamos em Deus. Quando surgir os problemas, dificuldades, como é que nós vamos trabalhar essa questão de vivermos a fé seguro na presença de Deus. Pois bem, a figura principal aqui, a figura humana, é Abraão. Abraão, no livro de Gênesis, ele aparece e é chamado de pai da fé. E quando a gente estuda sobre Abraão, é bom a gente saber que Abraão, ele tem uma origem muito importante, né? Há 3.000 anos antes de Cristo, havia uma civilização por nome os sumerianos, né? Os sumérios, e eles viviam em uma federação de cidades diferenciadas uma das outras. Mas tinha algo interessante, porque a cultura e a religião deles eram muito parecidas, né? E os historiadores dizem que eles adoravam um só Deus. É interessante observarmos isso. Abraão, há 2.000 anos, ele vai nascer, ele vai viver na cidade de Ur, né? Onde hoje fica, naquele tempo chamado de Mesopotâmia, hoje é o Iraque. Aquela região ali é muito fértil, terras muito próprias para a agricultura. Então, Deus falou com Abraão, dizendo, sai da tua terra, sai da tua parentela, isso no capítulo 12 de Gênesis, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu paro para pensar, irmãos, um homem vivendo no meio de um povo, de uma boa cultura, de uma boa religião, e ele sendo um homem rico, ele recebe de Deus, olha, sai daí, sai do meio desse povo, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Esse te mostrarei já causa em nós uma dificuldade de pensar como seria o futuro nosso. Mas Abraão, simplesmente, ele vai confiar em Deus. E é essa confiança em Deus que nós vamos estudar durante esse momento aqui, no primeiro estudo da revista da Escola Bíblica Dominical. Pois bem, Abraão então sai e vai para uma terra onde Deus iria demonstrar. É interessante quando chegamos no capítulo 22, que é o contexto da nossa revista, ele começa ali ter as experiências com Deus. Ele começa a ter experiências que ele nunca imaginou. Primeiro nós vamos avaliar a questão do seu filho, Isaac. Isaac era nós podemos dizer que ele é um milagre na vida de Abraão, na vida de Sara e Abraão. Por que ele é um milagre? Porque Abraão já tinha seus 90 anos e Sara era estéril. Então Deus falou, olha, você se prepare que sua mulher vai ter um filho. O anjo do Senhor vai aparecer a Abraão e vai então dizer para ele, sua mulher Sara terá um filho. Sara, ouvindo isso, ela estava do outro lado da tenda. O texto da palavra de Deus nos diz que ela riu, ela achou que era uma brincadeira do anjo. Mas o que vai acontecer é que ela vai ficar grávida
e a criança vai nascer, e aquele menino eu diria, o xodó de toda a vida de Abraão. Isaac cresce, se torna um rapazinho, e aqui no capítulo 22 nós vamos ver quem é Abraão, quem é Isaac, quem é Deus agindo na vida dessa família. O texto nos diz que o Senhor falou com ele: olha, eu preciso que você vá em tal lugar, assim, eu quero que você sacrifique o seu filho. Veja que nós estamos falando sobre a diversidade e confiamos em Deus. Né? Quando na adversidade confiamos em Deus? Quando esse tempo chegará em nossas vidas, na minha vida e na sua vida? Porque, meus queridos, é muito bom quando a gente está passando os momentos bons da vida. Todas as pessoas lutam para que venha só as coisas boas da vida. Mas o caso aqui, Abraão começa a ter grandes problemas. Espera aí, Senhor, tu me mandaste para essa terra, disse, tu estava dizendo que ia me mostrar, te mostrarei. Ele, pela confiança, pelo conhecimento que ele tinha de Deus, imaginava que Deus fosse, quem sabe, lhe dar um paraíso para morar com a sua família e cuidar da sua vida. Mas agora ele diz, não, eu quero que você vá em tal lugar e lá você sacrifique o seu filho. Porque a gente imagina essa controvérsia da palavra do próprio Deus com o pensamento de Abraão. Esse pensamento de Abraão nos deixa entender. Aqui o texto não diz, o texto diz que ele só obedeceu. Mas, meus queridos, será que lá no fundo do coração ele não pensava, meu Deus, meu único filho, que Deus é esse que fala comigo, tira do meu aconchego, no meio da minha civilização riquíssima, boa cultura, né, boa religião, tudo em paz, para agora falar isso comigo? Sabe que ele não imaginou isso? Mas o texto diz que ele obedeceu. Ele abardou, né, preparou o seu burrinho, o seu animal, colocou toda a carga ali, preparou um dos seus moços e preparou o seu filho, e vamos para lá. E o texto nos diz que chegando naquele lugar, quando ele olhou, que viu, ele disse, é ali. Então ele disse para o rapaz, você fica aqui, que eu vou até lá com Isaac. Subindo até ali, e o texto da palavra de Deus nos diz que ele chegou então no local, né, colocou a lenha, preparou tudo e pegou Isaac, colocou sobre a lenha e levantou o punhal. Era um costume de quem fazia o holocausto matar o animal em cima da lenha para que então se cumprisse, o sangue ficava ali e então preparava o holocausto, o animal morria e era oferecido a Deus. Isso era um costume entre os hebreus. Pois bem, então, meus queridos, o texto nos diz que Isaac não criou problema. Nós não temos nenhuma passagem que diga que ele criou problema, que ele disse, não, meu pai, você não vai me matar. Era um jovem, certamente tinha força, Abraão com uma idade já bem vencida. Ele obedeceu. E o texto da palavra de Deus nos diz que ele levantou então o punhal. Levantou e, na hora que ele levantou, aí diz que Deus bradou em alta voz. Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que você passou pela prova, você provou que me ama. Abraão então parou e olhou para o lado, tinha um cordeiro já amarradinho, já preparado para o holocausto. Ele entendeu que aquele cordeiro seria o animal para ser crucificado. E ali então ele fez assim. Queridos, em meio a tantas dificuldades que nós temos hoje, como aqui a nossa revista nos traz, tantas problemáticas da vida, tantas coisas que a gente chega e diz assim, Senhor, não dá mais, eu preciso desistir de tudo. Tem gente fazendo isso. Tem gente fazendo isso.
Então, a nossa mente, o nosso corpo, o nosso organismo, parece que a gente está preparado só para receber as bênçãos. A nossa mente está preparada só para o paraíso, as coisas boas, mas não estamos preparados para passar pela problemática da vida. Então aqui fica muito claro que essa figura humana, Abraão, ele foi testado e ele vai passar pelo teste e Deus vai abençoar e ele se torna então o Abraão, o pai da fé cristã. Por quê? E a fé também dos judeus. Eles têm Abraão como uma figura altamente importante no meio do judaísmo. Porque Abraão, ele dentro de si tinha algo mais do que necessário para passar para as pessoas. Ele tinha algo grande, ele vinha de uma grande cultura, ele vinha de um grande povo, ele tinha uma grande origem, ele era rico, ele tinha tudo isso, mas ele tinha muito mais, ele tinha uma fé, ele acreditava em Deus como se Deus estivesse do seu lado sempre, como esteve. Agora tem um fato interessante aqui. Quando a gente fala de Isaac, ele obedeceu e apareceu um cordeiro, nós vamos ver a semelhança com Cristo Jesus. Cristo Jesus também, no texto da palavra de Deus, diz que ele foi ao Calvário e ele obedeceu todos os critérios determinados por Deus. Cristo Jesus foi ao Calvário e ali ele foi crucificado, foi imolado, né, para resolver a questão da salvação do homem, para que fosse então salvo por ele através daquele sacrifício. Esse menino que passa aqui por essa situação e aparece um cordeiro, é esse cordeiro que foi imolado no lugar de Isaac, é esse cordeiro que ali apareceu, surgiu, eu acredito que seja no meio de um mato, uma montanha, não havia condições de ninguém chegar ali com nenhum tipo de animal, ainda mais um cordeiro. O cordeiro ficaria lá embaixo nas casas, no meio das vilas, e não ali. Mas ele apareceu, surgiu. Foi assim que aconteceu com o Filho de Deus. Deus enviou o seu Filho na hora certa, no momento exato, para que então fôssemos salvos por ele. Essa é uma parte. Mas como é que nós vamos trabalhar essa questão de viver a problemática da vida, confiar mais em Deus, ainda mais hoje, nesse tempo de tantas situações difíceis, a pandemia que está matando centenas e milhares de pessoas em todo o mundo? Como vamos resolver a problemática também das finanças, questão que todo mundo hoje fala que o dinheiro está pouco, não está dando, muita gente não consegue sequer se alimentar com um determinado salário que se ganha. Muita gente reclama da saúde nos hospitais, é uma loucura. Muita gente reclama da segurança, muita gente reclama de problemas de família. Como vamos resolver essa problemática sendo nós servos de Deus? A questão é a obediência a Deus. Sabe, irmão, nós, como eu já disse, não estamos preparados para viver e conviver segundo a vontade de Deus. Porque quando nós estamos vivendo e convivendo segundo a vontade de Deus, pode acontecer fatos que não são agradáveis, pode também acontecer fatos bons. Não se trata aqui de que Deus castiga, não é essa a questão, não. É que Ele nos deixou aqui, nós somos carnes. Enquanto vivemos aqui, vamos ter os nossos problemas. Nós vamos ter nossas dificuldades. E como crente que somos, precisamos entender que há momentos que nós temos apenas que confiar em Deus. Né? Temos que ter essa fé no Senhor. Porque, na verdade, a palavra de Deus, ela está cheia de momentos que foram provados. Profetas foram provados. Reis foram provados. Homens de Deus consagrados foram provados. Então, essa provação é para tornar o homem mais forte. As provações que veio é para tornar a igreja mais forte, os cristãos mais fortes.
E aqueles que fogem dessa realidade, certamente irão se perder, porque não tiveram uma atitude para agradar a Deus. Mas Abraão, como nós já dizemos aqui, ele se voltou totalmente para o Senhor. Abraão altamente quis, eu quero obedecer o meu Deus, o que ele quiser fazer comigo, eu farei. Teve a sua falha, teve os seus momentos, né? Ele falhou, em vez de ir para um determinado lugar, ele vai para outro lugar, como ele foi para o Egito. E lá ele passou também uma provação. E lá ele chegou a pecar, mentiu, né? Dizendo que a sua esposa era a sua irmã carnal. E não era. Porque Sara era uma mulher muito bonita, desejada, e aí ele achou que essa palavra iria resolver, mas não resolveu, se tornou, como é, uma mentira. Então ele teve essas dificuldades. Nós também temos essas dificuldades, mas o mais importante para todos nós é obedecer o Senhor. Como é difícil obedecer, irmãos. Como é difícil obedecer. Outro dia eu estava numa fila do banco e eu estava na fila dos idosos. E chegou uma senhora de uma certa idade, não parecia tão idosa, e ela foi lá na frente, voltou, ficou no meio ali, quis entrar, a moça disse, não, a senhora não vai entrar aqui, a senhora vai para trás da fila. E ela chegou atrás, eu era o último, ele disse, o senhor é o último? Eu disse, sou. É ruim ser o último? Ele disse, não acho ser o último, não, se eu cheguei mais, os outros chegaram primeiro, então, ela falou, mas eu não aguento com isso não, eu vou embora, e foi. Eu fiquei pensando, que cabeças são essas? Que não sabe suportar um pouquinho do momento na vida. Imagine se Deus chegasse para ela, e se ela, não sei se ela é cristã, e dissesse, olha, eu quero que você faça algo assim. Eu não diria sacrificar um filho, mas uma coisa mais simples. Certamente ela iria desistir. Tem pessoas que desistem, não aguenta enfrentar, esperar, não aguenta confiar em Deus, não quer saber desse negócio de ter mais um pouquinho de fé, garantir essa fé para que possamos caminhar. Esse mundo que nós vivemos é assim. Eu não tenho muito tempo para passar tudo que a nossa revista nos dá. Eu estou correndo. Mas precisamos também ter paciência, fé e paciência, a prática da paciência. Esse é um outro momento muito difícil. Um outro patriarca, que é Jó, ele vai se tornar um homem muito paciente. Quando lemos o livro de Jó, chegamos à conclusão de uma pessoa extremamente paciente. E ser paciente com as coisas de Deus não é muito fácil não, irmãos. Por isso que tem gente que abre e sai para outros caminhos, outras filosofias, outros credos, usando o nome de Cristo, usando a Bíblia, mas não tiveram paciência de passar pela dificuldade e chegar até o momento próprio. Como é bom chegar no momento próprio, o momento com Deus e o momento conosco, sabendo e tendo na consciência de que aquele momento foi realmente da vontade de Deus. Eu quero lembrar aqui um pouquinho do apóstolo Paulo. Quando eu leio a vida do apóstolo Paulo, de vez em quando eu volto por ler, eu tenho enciclopédia, eu tenho alguns bons livros do Novo e do Velho Testamento, e gosto muito da vida desse homem de Deus. Um outro ser obediente que a gente precisa avaliar. Mas o mais interessante ali é que Paulo, ele, além de conhecer a história dos judeus, a história dos hebreus, ele tinha todo esse conhecimento, ele se volta mais para a pessoa de Cristo, ele se volta mais para o Cordeiro de Deus, ele se volta mais para aquilo que Jesus falou e que ele ensinou. Nas suas cartas ele deixa isso muito claro. Hoje nós devemos mentalizar a pessoa de Cristo. Ele é o Senhor da igreja, ele é o Deus do nosso tempo, ele é o Deus da graça, o Deus glorioso, o Deus que já mostrou todo o amor por nós. Nós precisamos, nessa adversidade, nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que nós nos preocupamos tanto, e como é difícil a gente ficar privado em casa. Eu também sofro com isso. Vou à igreja
prego, domingo à noite, volto quando eu prego, às vezes são outros pregadores, e eu fico muito preso assim. Eu sou um homem inquieto por natureza, minha vontade é de trabalhar, minha vontade é de ir além, é de pregar, mas em obediência ao meu Deus, em obediência para que eu cuide da minha saúde, cuide da minha vida, eu fico preso, fico sofrendo, mas estou em obediência. Sejamos assim, irmãos, como o apóstolo Paulo, como Jó, e principalmente como Abraão. Sejamos pessoas prontas para entender os momentos, as dificuldades, porque depois disso, certamente virá o melhor. Mas quando eu falo do melhor, não estou falando do melhor aqui na terra, não. Eu estou falando do melhor lá na glória, porque aqui na terra será de mal a pior. Cada dia será mais difícil mesmo. E a gente tem que se preparar para isso, focando a firmeza no Evangelho de Cristo, na igreja, na pregação, no testemunho ao Senhor. Que Deus, então, abençoe a sua vida. Como aluno e professor da escola dominical que fui, eu amo a escola dominical. Acho que a escola dominical ela tem que prosseguir. Temos muitos testemunhos, né, valiosos, que podem, então, nos dar o suprimento para que sejamos crentes melhores. Eu quero orar com você, encerrando essa lição, e desejando a você que se volte para o estudo da escola dominical, pode pedir ao educador, que ele vai passar para você online, ou até mesmo as cópias da revista, e você vai, então, estudar as lições. É muito importante que avancemos nós, estudando a palavra de Deus. Feche os olhos. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia, Deus bom, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos, ó Deus, porque nesse dia Tu nos deste, ó Deus, condições de caminhar, condições, ó Deus, de avaliar as nossas vidas, mas também condições de conhecer a Tua pessoa melhor, o Teu Espírito. Te rogamos para que a Tua bênção esteja sobre todos nós. Nos ensina cada dia, nos enche de vontade de estudar na escola bíblica dominical, estudar a Tua palavra, estudar contigo, Senhor. Nós oramos e te agradecemos e te pedimos, abençoa a primeira igreja batista em Mutondo, todos os seus alunos, seus professores, nosso educador religioso, ó Deus, nosso irmão Carlos Rossi. Nos abençoa, Senhor, nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus.